Oi, oi. Você já ouviu aquela frase, a ignorância é uma bênção? Pois é, eu estava pensando nela há um tempo atrás, quando eu estava vendo uma onda de vídeos aí de pessoas que estão saindo das redes sociais, né? Eu acho totalmente compreensível. Inclusive, eu gosto de tempos em tempos fazer um detox de rede social. Aí é quando eu fico assim uns 15 dias, 21 dias, 30 dias sem mexer, pelo menos no Instagram e no TikTok, que são lugares que acaba que você fica por horas, né, se você entrar. Então eu gosto sim de fazer esses detox, eu já pensei em várias vezes em excluir completamente, mas sempre que eu faço esses tempos, são maravilhosos, eu realmente acho que vale muito, muito a pena, mas eu me sinto completamente perdida com relação às notícias, né? Muita gente só se só se atualiza, né, a partir das redes sociais. E eu acho que isso é tão comum, isso virou tão natural pra gente, que de fato a gente começa a perder as notícias, né, não saber o que está acontecendo quando a gente não está inseridos, né, ou não está entrando nas nossas redes sociais. Mas isso não é uma coisa que super me incomoda, não, porque bem ou mal alguma notícia vai chegar até você, principalmente se for uma grande notícia, né, uma notícia importante. Mas essa frase ignorância é uma bênção, claro que ela é, eu estou usando desse exemplo das redes sociais, que você fica sem saber de notícias boas, interessantes, mas principalmente de notícias ruins, notícias cansativas, que sugam toda a sua energia, né? Então, por isso que é uma bênção. Mas, de modo geral, se você pensar, o conhecimento, ele liberta, né? Ele te liberta sobre algum assunto. Então, quando você toma conhecimento sobre alguma coisa, você aprende sobre aquela coisa, você não vai mais perder aquele conhecimento. É algo que realmente ninguém te toma, ninguém te rouba mais. Claro, né, se você tiver uma amnésia, se você perder uma memória, obviamente você vai se esquecer daquilo que você aprendeu. Mas, né, vamos considerar no âmbito normal, na vida normal de todos nós, a gente não perde aquele conhecimento. Você pode até esquecer alguns pontos, pode realmente não lembrar completamente sobre aquilo, mas você adquiriu aquele conhecimento. E aí eu falo, por exemplo, de coisas simples. Quando você aprende algo para a vida, seja uma frase, seja um livro que você leu que te despertou algo incrível, que você nunca tinha pensado antes sobre aquilo ou daquela forma, você acaba sendo responsável por aquele conhecimento que você adquiriu. E aí, sendo responsável por ele, você precisa usá-lo com sabedoria, né? Não dá para você simplesmente apagar da memória para que você não se responsabilize mais. E aí eu vou usar um exemplo pessoal mesmo, algo que seja talvez para você, não sei, né, da sua crença, da sua fé, mas quando eu me converti, era algo que eu não podia mais virar a chave, né? Eu já havia tido aquele start, aquele entendimento de quem é Jesus, aquele entendimento que começou a despertar em mim uma curiosidade muito grande, um amor muito grande, que a gente chama de primeiro amor. E aí, com o tempo, eu fui buscando mais, conhecendo mais, sabendo mais, com aquela fome, aquela sede que a gente fica do novo, né? Da descoberta. E de fato, assim, é um caminho sem volta para o conhecimento. Né? Claro que existem pessoas que se afastam depois, que escolhem outros caminhos, mas aquilo que ela aprendeu, aquilo que ela viveu, não vai se apagar, certo? E é sobre isso que eu estou dizendo. Cássia, mas você está fazendo uma comparação sobre conhecer Jesus e sobre não conhecer ser uma bênção? Não. O que eu estou dizendo, e essa frase ela tem uma certa ironia, é que você não conhecer, você não tem responsabilidade direta sobre não conhecer aquela coisa. Eu estou falando da minha conversão como algo, como um exemplo, tá? Não use como motivo central. Conhecimento sobre qualquer coisa. Por exemplo, se você é, enfim, testemunha de um crime, você tomou conhecimento daquela coisa.
E você é responsável por aquilo, você passa a ser testemunha, então você precisa se posicionar de forma legal, né, de forma moral com relação àquilo. Se você não tivesse tido aquele conhecimento, não tivesse participado daquilo sem querer, você estaria ali vivendo a bênção da ignorância. Bom, eu espero que você esteja entendendo o que eu estou querendo dizer, eu não estou querendo nem trazer nenhuma polêmica, não, é um tema muito simples, mas quando a gente pensa que você não ter conhecimento sobre algo, você não tomar, né, conhecimento, não saber, não ter notícias sobre aquilo pode ser uma bênção, parte do lugar de você não ter responsabilidade, mas que quando você toma conhecimento, quando você adquire aquele entendimento, você é responsável. Então aí a gente tem que virar a chave, ser responsável e, e fazer o certo, né? Fazer o certo. Então, me conta aqui no comentário se existe alguma coisa que você preferia não ter tido conhecimento, porque você de fato teve que ter essa responsabilidade, esse compromisso, ou se não, se você não concorda com esse assunto, o que que você acha sobre essa frase? Eu a ouvi e tentei ali colocar em algumas coisas, em alguns assuntos, né, que eu vivo, que eu conheço, mas você pode me trazer aqui a sua visão, aquilo que você pensa a respeito, e a gente pode conversar e eu entender melhor também o seu ponto de vista. Obrigada por ter chegado até aqui. Não deixe de se inscrever, não deixe de curtir esse vídeo para que o YouTube entenda que você gostou e que esse conteúdo é relevante e que ele possa entregar para outras pessoas. Um beijo e até o próximo vídeo.